Contos de fadas europeus. O Rei dos Peixes. Era uma vez um pescador muito pobre, que se sentia ainda mais pobre por não ter filhos. Mas um dia, enquanto pescava, caiu em sua rede o peixe mais esplêndido que já vira, em escamas douradas e olhos brilhantes como diamantes. Bem na hora que o pescador ia tirá-lo da rede, o que você acha que aconteceu? O peixe abriu a boca e disse: Sou o rei dos peixes. Se me jogar de volta na água, nunca mais lhe faltará um pescado. O pescador ficou tão surpreso que deixou escorregar para a água. E o peixe bateu a longa cauda e mergulhou sobre as ondas. Ao voltar para casa, o pescador contou tudo à mulher. Que pena. Tenho tanta vontade de comer um peixe desses, disse ela. Bem, no dia seguinte, o homem foi pescar de novo e, como era de se esperar, pegou o mesmo peixe pela segunda vez. Sou o rei dos peixes. Se me deixar ir, suas redes sempre estarão cheias. O pescador soltou novamente e, ao voltar para casa, contou à mulher o que tinha feito. Eu disse que queria aquele peixe e mesmo assim você o soltou. Claro que não me ama, disse ela, choramingando e se lamentando. O pescador ficou muito envergonhado e prometeu que se pescasse o rei dos peixes de novo, ele o traria para casa e a mulher poderia cozinhá-lo. Então, no dia seguinte, foi ao mesmo lugar e pegou o mesmo peixe pela terceira vez. Mas quando o rei dos peixes implorou pela liberdade, o pescador lhe contou sobre o que a mulher tinha dito e sobre a promessa que fizera ela. Bem, disse o rei dos peixes, se tem que me matar, vá em frente. Mas como me soltou 2 vezes, farei um favor por você. Quando sua mulher me fatiar, jogue alguma das minhas espinhas debaixo da égua, algumas espinhas debaixo da cadela e enterre o restante sobre a roseira no jardim. Depois, aguarde e verá. Então o pescador levou o rei dos peixes para casa e mergulhou e entregou à mulher, a quem contou o que o peixe tinha dito. Então, depois que ela o fatiou, eles jogaram algumas espinhas debaixo da égua, algumas debaixo da cadela e enterraram o restante sobre a roseira do jardim. Passado um tempo, a mulher do pescador deu à luz a lindos gêmeos, batizados de George e Albert. Cada um nasceu com uma marca de uma estrela na testa. Abaixo dos cabelos, a égua trouxe ao mundo 2 belos potros e a cadela 2 cãezinhos. Sobre a roseira cresceram 2 arbustos, cada um dava uma rosa por ano, mas como eram esplêndidas. Assim passou-se o verão e passou-se o inverno, e mais curioso de tudo era que, quando George adoecia, uma das rosas começava a murchar, e se Albert ficava doente, a mesma coisa acontecia com a outra rosa. Quando George e Albert eram moços, ouviram dizer que um dragão de 7 cabeças estava devastando o reino vizinho, e que o rei prometera a mão da filha e qualquer um que libertasse a terra daquele suplício. Os dois queriam combater o dragão, mas por fim, os gêmeos decidiram que George iria e Albert ficaria em casa, cuidando do pai e da mãe, que já estavam velhinhos. Então George pegou seu cavalo e seu cão e cavalgou para onde o dragão fora visto pela última vez. Ao chegar em Middlegar, a capital do reino, foi com o cavalo e o cão até a hospedaria principal da cidade e perguntou à senhora por que tudo parecia tão triste e as casas estavam revestidas com tecido preto. Não soube, senhor, que o dragão de 7 cabeças devora uma donzela para todos os meses? Pura todos os meses? Perguntou a senhoria. E agora? Exige que a própria princesa lhe seja entregue hoje. E por isso que a cidade está revestida de preto. E estamos todos tão tristes. Ao saber disso, George pegou o cavalo e o cão e a cavalgou até onde a princesa estava desprotegida, à espera do dragão de 7 cabeças. Ao saber disso... Por que veio, senhor? Logo o dragão de 7 cabeças, ao qual ninguém consegue resistir, estará aqui para me reivindicar. Fuja antes que seja tarde, disse a princesa ao ver George com o cavalo, a espada e o cão. Princesa,
Os valentes só provam o gosto da morte uma vez, mas de bom grado tentarei salvá-la do dragão, respondeu George. Enquanto conversavam, um rugido tenebroso rasgou o ar, e o dragão de 7 cabeças veio em direção à princesa. Sabes lutar? Vociferou o dragão ao ver George. Se eu não souber, posso aprender, respondeu o rapaz. Aprenderás comigo então, disse o dragão. George e o dragão travaram uma enorme batalha. Toda vez que o dragão avançava em George, o cão se arremessava contra uma de suas patas. E assim que o dragão virava uma das cabeças para atacar o cão, George disparava com o cavalo para aquela direção e decepava a cabeça com a espada. Dessa forma, finalmente ele arrancou todas as 7 cabeças do dragão e salvou a princesa. Em seguida, abriu a boca de cada uma das cabeças, cortou as línguas, embrulhou-as com um lenço que a princesa lhe dera e guardou-as no bolso, perto do coração. Mas George ficou tão exausto por causa da luta que se deitou com a cabeça no colo da princesa e adormeceu. Enquanto ela afagava os cabelos dele, conseguiu ver a marca de uma estrela em sua testa. Enquanto isso, o marechal do rei, que se casaria com a princesa caso matasse o dragão, assistia à luta de longe e, ao ver que o dragão estava morto e que George dormia após a batalha, aproximou-se devagarinho por detrás da princesa. Põe a cabeça dele no chão, senão te matarei, disse o marechal com a adaga em punho. Depois que a princesa lhe obedeceu, o que ele já havia juntado e amarrado as 7 cabeças do dragão na correria do chicote. O marechal ordenou que ela se levantasse e o acompanhasse. A princesa teria acordado George, mas o marechal ameaçou matá-la se ela não o fizesse. Se não posso me casar contigo, ele também não se casará, disse ele. Então o marechal fez jurar que concordaria com ele próprio havia matado o dragão de 7 cabeças. Quando a princesa e o marechal chegaram perto da cidade, o rei e os cortesãos e todo o povo foram recebê-los com grande alegria. Quem te salvou? Perguntou o rei a filha. Este homem, respondeu ela. Então deverá casar-se com ele. Não, pai. Ainda não tenho idade para me casar. Dê-me pelo menos 1 ano e um dia antes de realizar o casamento, disse a princesa, na esperança de que George a salvasse do perverso marechal. O próprio rei, por todo o amor que tinha pela filha, por fim cedeu e prometeu que ela não se casaria antes que decorresse 1 ano e um dia daquela data. Ao acordar e se deparar com o cadáver do dragão sem as cabeças e perceber que a princesa não estava mais lá, George não sabia muito bem o que pensar, mas achou que ela não quisesse se casar com o filho de um pescador. Por isso, montou o cavalo e saiu em busca de novas aventuras pelo mundo, junto com o fiel cão de caça. E não retornou para aquela região, até que 1 ano se passou e ele, então, cavalgou de volta para Middlegar. E apeou na mesma hospedaria onde havia parado antes. O que há agora, senhora? Perguntou George. Da última vez que estive aqui, a cidade estava de luto, mas agora tudo está animado e alegre. Trombetas soando, rapazes e moças dançando em volta das árvores, e as casas têm bandeiras e estandartes esvoaçando nas janelas. O que está acontecendo? Não soube, senhor, que nossa princesa se casará amanhã? Perguntou o anfitrião. Ora, da última vez a princesa seria devorada pelo dragão de 7 cabeças, disse ele. Mas o dragão foi morto pelo marechal do rei, que se casará com ela amanhã como recompensa por tanta bravura. E todos que quiserem podem participar do banquete nupcial no castelo esta noite. Naquela noite, George foi até o castelo e tomou um lugar à mesa, não muito longe de onde o rei estava sentado com a princesa de um lado e o marechal de outro. Depois do banquete, o rei pediu que o marechal contasse mais uma vez como havia trucidado o dragão de 7 cabeças. Então ele contou a longa história sobre como cortou as 7 cabeças do dragão e, no final, ordenou que seus escudeiros trouxessem uma bandeja. George se levantou e se dirigiu ao rei. Por favor, meu senhor, diga-me, como não há línguas nas bocas do dragão? Perguntou George. Eu não sei, vamos dar uma olhada e averiguar, respondeu o rei.
As mandíbulas das 7 cabeças do dragão foram abertas, e eis que não havia mesmo línguas nelas. O que tem a dizer a respeito disso? Perguntou o rei ao marechal. Mas o marechal não tinha nada a declarar, então a princesa levantou o olhar e viu seu herói de novo. George tirou o gibeão, as 7 línguas do dragão e provou que elas se encaixavam. O que significa isso, senhor? Perguntou-lhe o rei. George contou a história sobre como havia matado o dragão e disse que adormecera no colo da princesa depois da batalha, mas que, ao acordar, descobriu que havia partido. A princesa, quando o pai lhe perguntou, não pôde deixar de confirmar a traição do marechal. Levem-no, ordenou o rei, que sua cabeça seja decepada e sua língua arrancada, e que seu lugar seja tomado por esse jovem estranho. George e a princesa se casaram e viveram felizes, até que uma noite, olhando pela janela do castelo onde viviam, ele avistou ao longe outro castelo, com janelas iluminadas, reluzentes como fogo. Então perguntou à princesa, agora sua esposa, de quem era aquele castelo? Não chegue perto daquele lugar, George, respondeu a princesa. Pelo que sempre ouvi, quem entra naquele castelo nunca consegue sair. Na manhã seguinte, Jorge saiu com o cavalo e o cão à procura do castelo. Quando chegou lá perto, avistou ao portão uma velha, apenas um olho, e pediu que ela o deixasse entrar. A velha concordou, mas disse que havia uma tradição no castelo. Qualquer um que quisesse entrar deveria tomar uma taça de vinho antes. Ela lhe ofereceu um cálice cheio da bebida, e assim que Jorge tomou o vinho, ele, o cavalo e o cão foram transformados em pedra. No exato momento em que George se transformou em pedra, Albert, que não tivera notícias dele até então, viu a rosa do irmão se fechar e ficar da cor de mármore. Logo, Albert soube que algo havia acontecido com George e partiu com seu cavalo e seu cão para descobrir o destino do irmão. Ele cavalgou sem parar até chegar em Middlegar, e assim que se aproximou do portão do castelo, o guarda disse: Alteza, a princesa está muito preocupada com o senhor. Ela ficará feliz em saber que voltou a salvo. Albert não disse nada. Apenas seguiu o guarda até os aposentos da princesa, que correu até ele e o abraçou. Oh, George, estou tão feliz por ter voltado a salvo, disse a princesa. Por que eu não voltaria? Perguntou Albert. Temi que tivesse ido até aquele castelo com as janelas flamejantes, de onde ninguém jamais voltava vivo. Assim, Albert descobriu o que havia acontecido com George e logo arrumou uma desculpa para sair novamente e procurar o castelo que a princesa havia apontado pela janela. Ao chegar lá, encontrou a mesma velha sentada perto do portão e lhe pediu para entrar e conhecer o castelo. Ela repetiu que ninguém entrava lá a menos que tomasse uma taça de vinho e ofereceu-lhe um cálice cheio da bebida. Albert estava prestes a beber, quando o fiel cão deu um pulo, derramou o vinho e começou a lambê-lo. Mas assim que tomou um pouco do líquido, o corpo do cão se transformou em mármore, bem ao lado de outra pedra que era exatamente igual a ele. Albert entendeu o que havia acontecido e, ao apear do cavalo, sacou a espada e ameaçou matar a velha bruxa se ela não livrasse seu irmão daquele feitiço. Tremendo de medo, a velha sussurrou algumas palavras na direção das 4 pedras em frente ao castelo, e rapidamente George, o cavalo e os 2 cães de caça, o dele e o de Albert, retornaram à vida. Depois disso, George e Albert cavalgaram de volta até o castelo para reencontrar a princesa que, ao ver 2 tão iguaizinhos, não sabia dizer quem era quem. Então ela se lembrou da marca que o marido tinha na testa. Foi até Albert, repartiu os cabelos dele e viu a estrela lá. Esse é o meu George, exclamou ela. Mas George afastou os próprios cabelos, e ela viu a marca de estrela na testa dele também. Por fim, Albert lhe contou tudo o que havia acontecido, e ela reconheceu o próprio marido. Logo, após a morte do rei, George assumiu o trono, e Albert se casou com uma das princesas do reino vizinho.